Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. Será que nós somos esquizofrênicos? Será que nós temos alguém perto da gente que seria? Fique ligada agora no TPM que você vai ficar sabendo sobre esse tema. Olá, boa noite. Hoje o TPM está aqui com o Dr. Marcos Aurélio Martins Ribeiro, psiquiatra, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Doutor, um prazer imenso tê-lo conosco. Prazer é meu. Isso é muito bom você ter achado um horário na tua agenda. Doutor Marcos, eu gostaria já que de antemão você explicasse o que vem a ser esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno que se caracteriza por quadro psicótico, no qual muito frequentemente os pacientes têm alucinações, ou seja, eles acabam percebendo estímulos sensoriais que não estão presentes no ambiente. Por exemplo, eles podem escutar vozes conversando com eles podem ver pessoas, né, que de fato não estão no ambiente, eles têm delírios, né, a crença em situações, em fatos que não estão acontecendo, e uma série de outros prejuízos na esfera de socialização, na condição de desenvolver uma atividade profissional, né, trazendo muito prejuízo para eles. E, por exemplo, e quais são, por exemplo, esquizofrenia deve ter vários tipos de esquizofrenia. Quais são os tipos assim mais comuns da esquizofrenia? Muito comumente se fala na literatura em formas diferentes da esquizofrenia de acordo com as características clínicas. Uma delas é a chamada esquizofrenia paranoide. Como que é essa? Essa é aquela na qual os principais sintomas são as alucinações e os delírios. São os sinais e sintomas mais comumente vistos nesse caso. Existe também a esquizofrenia que se chama hebefrênica ou desorganizada, que, como o próprio nome diz, ela acaba se caracterizando por uma grande desorganização, tanto no pensamento, que fica completamente desestruturado, e também uma desorganização de comportamento, também bastante um prognóstico ruim, né, muito grave, em via de regra, essa forma. A esquizofrenia indiferenciada, né, que você não consegue detectá-la? Não, ela é detectável. Você percebe claramente que o paciente tem uma perturbação, mas você não consegue defini-la nem como paranoide e nem como hebefrênica. Tá? E você pode encontrar ainda outros termos, fala-se ainda em esquizofrenia simples, né, na qual o paciente tem um declínio no funcionamento dele, nas atividades do dia a dia, sem apresentar muita alucinação e nem delírios. Existe a chamada ainda esquizofrenia residual, que é muito mais o produto final da evolução da doença, né? São os pacientes que têm muitos anos de doença e acabam se caracterizando por isolamento social, empobrecimento de humor, de pensamento. Nossa, a coisa é muito complexa tratando-se do ser humano, né, doutor Marcos? Sem dúvida, é uma doença muito complexa e muito grave também. É verdade, mas olha, a Luciana também está morrendo de medo que você vai interná-la, viu? Fala aí, Lulu, pode perguntar pro doutor Marcos. Cuidado, hein, Zezé? Agora, doutor Marcos, quais são as causas da esquizofrenia? Pois é, Luciana, mas não é bem assim não, viu? Agora, com relação às causas do transtorno, apesar dos estudos que têm sido feitos nos últimos anos, tentando se chegar a isso, ainda não existe uma causa única definida, né? O que se sabe é que muitas vezes existe um comportamento, um aspecto genético envolvido, um aspecto familiar, mas sabe-se que ele não é o único. Outras hipóteses também têm muita força. A possibilidade de fatores, inclusive infecciosos. O mais provável é que haja aí uma interação entre fatores genéticos, né, e fatores ambientais contribuindo para o surgimento da doença. Bom, Luciana, acho que você ficou satisfeita, né, minha linda? Doutor, outra coisa que a gente queria saber do senhor. No caso, como é que nós podemos observar
que uma pessoa está nesse processo esquizofrênico? O começo, como é? Quais são os sintomas? O mais comum, né, é você encontrar aqueles pacientes que começam a ter um declínio, né, na sua capacidade de render nos estudos, de render no trabalho. Ele, num primeiro momento, ele se mostra muitas vezes indiferente e mais distante daquelas pessoas que para ele eram importantes, amigos, namorada, familiares. Ele pode começar a ficar mais descuidado com aparência, com higiene, dificuldade de tomar iniciativas, até que num dado momento começam a aparecer os primeiros sintomas psicóticos, alucinações, os delírios. Esse é um caminho muito frequentemente trilhado por esses pacientes. Agora nós temos também aqueles que vinham com bom funcionamento, uma boa inserção social e que rapidamente podem desenvolver os sintomas psicóticos, sem passar por esse período de isolamento, de prejuízo ocupacional que eu tinha dito antes. Bom, Dr. Marques, mas agora nós vamos assistir um trechinho do filme Uma Mente Brilhante, onde o personagem é esquizofrênico. Vamos lá. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I've always believed in numbers, in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. Pois é, ele realmente é esquizofrênico, né, Dr. Marques? Vendo essas alucinações, tendo esses delírios, mas conseguiu o objetivo dele, ganhou o prêmio Nobel, mas continuou com isso. Quer dizer, a esquizofrenia é um negócio que não tem cura? Pois é, na maior parte das vezes, né, são doenças, é uma doença crônica, ou seja, que nós tentamos controlar com medicamento, mas hoje em dia, infelizmente, não se fala em cura. Ah, certo.